Primeira carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 2. Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 3. Diz a palavra do Senhor: isso é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate de todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Por isso fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Pai, essa é a sua palavra, palavra viva, palavra eficaz, palavra da salvação. Que a sua palavra, Deus Santo, enquanto morada em nossos corações. E assim como o profeta Isaías certa vez profetizou e disse que ela produz o resultado, que ela está sendo enviada nessa noite. Nós oramos ao Pai, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, os irmãos. Conforme eu falei na semana passada, esse mês nós estaremos numa série de mensagens acerca da reforma. E você pode perguntar aí na sua cabeça aí, mas o que é isso? Por que isso? Indo para a definição do dicionário, quando a gente fala de reforma, reforma é ação ou efeito de reformar. Até aí não mudou nada. E qualquer um saberia dizer. Mas a outra definição de reforma significa uma mudança para fins de aprimoramento ou obtenção de melhores resultados. Numa outra definição que eu li em um outro dicionário, fala em retornar à forma original. E eu pego essas duas últimas definições, o retornar à forma original e a mudança para um aprimoramento. O que aconteceu no evento que se chama reforma? Aconteceu que a igreja caminhava para um caminho tortuoso. A igreja tinha perdido a sua originalidade. A igreja tinha perdido a sua finalidade. O olhar da igreja já não era, ou melhor, não o olhar, mas a missão da igreja já não era mais fazer o nome de Cristo conhecido. Já não era mais a pregação e a transformação de vidas. A igreja estava olhando para dentro de si. A igreja estava olhando para os seus luxos. A igreja estava olhando para o seu projeto de poder. A igreja que passou de um período onde ela era perseguida, mas ela crescia por conta dessa perseguição, por conta da manifestação de poder.
por conta dessa mensagem do Evangelho genuíno. Uma igreja que nasceu após o Pentecostes e viu a frase de Pedro que disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus levanta e anda. Uma igreja que não tinha recursos, que não tinha dinheiro, que não tinha luxos, mas tinha a manifestação do poder. Ela se tornou numa igreja que não tinha mais a manifestação de poder, numa igreja que não tinha mais os milagres, mas era uma igreja que tinha o ouro e a prata. Completamente o oposto do início, completamente o oposto de como ela foi fundada. Mas assim como foi em toda a história, quando o povo começou a se desviar do caminho que era reto, Deus ele sempre levantou alguém como uma voz profética para que a igreja retornasse ao seu caminho original. De tempos em tempos, Deus ele levanta homens e mulheres para serem essa voz profética para a igreja, para que a igreja volte de novo o seu olhar para Cristo Jesus, para que a igreja volte de novo a entender qual é a sua vocação, para que a igreja volte de novo a ter o seu olhar não para dentro de si, mas lá para fora, que é onde está o alvo da nossa missão. É por isso que no texto que nós lemos acerca da vontade de Deus, que Deus ele deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas como as pessoas saberão acerca da verdade? Como as pessoas terão entendimento acerca dessa verdade que nós pregamos? Quando a igreja andar em cima da sua vocação, quando a igreja for fiel e obediente ao mandamento de Cristo Jesus, que diz: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Essa é a nossa missão. Tudo que nós fazemos tem isso por objetivo. Eu posso fazer um evento A, um evento B, eu posso promover um método A, um outro método para cá, mas o alvo tem que ser sempre o mesmo: ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Quando nós pregamos o Evangelho por si só, ele produz o resultado. Não tem a ver com um esforço pessoal, não tem a ver com o esforço das nossas mãos. Nós só temos que obedecer. E a ação, o resultado, é o Espírito Santo que faz. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E João complementa: do pecado de não conhecer a Jesus. A nossa missão é lançar a palavra da verdade, sem rodeios, sem desvios. O Evangelho genuíno, puro e simples. E o resultado é a ação do Espírito Santo na vida daquele que recebe, na vida daquele que vai crer. E aí a gente vem para essa palavra-chave: crer. O crer é o começo de tudo. O crer é a chave. E quando nós falamos em crer, nós falamos de uma palavra de duas letras. Palavrinha chamada fé. A fé é o caminho. Quando a gente fala de fé, todos nós temos fé. Todos nós temos fé. Até aqueles que se proclamam ateus, se auto-intitulam ateus, ou falam que são do Satanás, todos eles têm fé. Toda a pessoa que caminha nessa terra tem fé. O X da questão é aonde ele está depositando a sua fé. Existem pessoas que estão depositando a sua fé em outros deuses. Existem pessoas que estão depositando a sua fé em pessoas. Existem pessoas
que estão depositando sua fé em políticos, em conchavos. O cerne daquilo que nós pregamos. E aqui vai o primeiro ponto dessa jornada. Somente a fé. Em latim, sola fide. Em inglês, only the faith. Em francês, não sei. Já que aqui é lembrado do próprio Gelite agora aqui. No nosso português, somente a fé. Essa primeira chave, esse primeiro caminho, esse primeiro ponto, esse primeiro pilar dos 5, que é a base que dá sustentação para aquilo que nós temos hoje. Nós lemos que Deus ele deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas para que nós cheguemos a esse entendimento, foi necessário fé. E o apóstolo Paulo continua aqui dizendo: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. O apóstolo Paulo aqui está falando acerca de salvação. O apóstolo Paulo aqui está dizendo: olha, depois eu vou dar uma tarefa de casa para você para a semana. Você vai ler os 4 primeiros capítulos de Romanos. Vai lá, você vai ler os 4 primeiros capítulos de Romanos. Eu já vou dar um direcionamento aqui, o que você vai encontrar lá. Romanos é a carta que para muitos é a principal, a coroa das cartas de Paulo. Foi através do livro de Romanos que a grande parte dos homens que transformaram sua época se converteram. Foi através da carta de Romanos que Martinho Lutero teve encontro com Jesus. Foi através da carta de Romanos que Agostinho teve encontro com Jesus. Foi através da carta de Romanos que John Wesley teve encontro com Jesus. E você vai ver no livro de Romanos, primeiro Paulo falando para os pagãos, Paulo falando para os ímpios, falando da sua depravação moral, falando que aquilo que eles criam está tudo errado, falando que as suas práticas desagradam ao Senhor, estavam levando eles para a condenação. E aí quando um moralista ele vai e vê só o primeiro capítulo de Romanos, ele se enche de orgulho. Está vendo? Está vendo esse pessoal aí? Ó? Esse pessoal depravado, esse pessoal imoral. Bom é ser moralista como nós. Só que aí Paulo, quando termina de falar com os pagãos, ele vai e fala com os moralistas. Vocês estão achando que vocês não tem madeira para vocês também? Tem madeira para vocês. A moralidade que vocês têm não passa de uma moralidade imperfeita, não passa de algo humano, não passa de algo imperfeito, não passa de algo, muitas das vezes, hipócritas. Vocês também têm um lugar reservado lá, descendo o tobogã. E aí vem o judeu. Ele lê o capítulo 1, lê o capítulo 2, fala: Paulo voltou a ser judeu. Nós, os judeus que estamos com a verdade. Nós, os judeus que estamos certos o tempo todo. Aí Paulo vai e fala aos judeus agora: você, judeu, você acha que os seus rituais, você acha que a sua lei, você acha que a sua circuncisão, é isso que faz Deus se agradar de você? Não. Você também tem um lugar reservado lá no mesmo cantinho, lá descendo o tobogã. E aí Paulo, uma vez que ele coloca todo mundo no mesmo pé de igualdade, ele lança
o célebre versículo: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque todos pecaram, todos estão afastados da presença do Senhor. Mas existe alguém que é capaz de unificar você que é pagão, você que é ímpio, você que é moralista, você que é judeu. Existe alguém que é capaz de pegar você que não tem solução e fazer com que você de novo tenha amizade com o Senhor. Esse alguém se chama Jesus Cristo. E aí ele fala lá para Timóteo: há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, entre Deus e a humanidade. E esse alguém é Jesus, esse homem que morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou no terceiro dia, que subiu aos céus e voltará com poder e com grande glória. Mas como nós vamos acessar isso? O acesso a isso é através da fé. Durante muito tempo, as pessoas pagaram por essa salvação. Durante muito tempo se olhava a cara: ah, você tem esse título, você tem essas posses, você pagou tanto, logo você pode ser salvo. Você tem essa cara aí, ó. Flamenguista, não tem salvação, não pagou nada ainda. Se fosse um flamenguista que tivesse pagado alguma coisa, até abrir, mas não pagou nada, desce. Já nem conversa. Se você trouxesse a mensagem da cruz no peito, talvez a gente tivesse um diálogo. Agradece. Durante muito tempo se falou: não, a salvação ela só se encontra se você estiver dentro desse grupo. A salvação ela só vai ser encontrada se você estiver dentro dessa igreja, dentro dessa denominação. Mas não é isso que a palavra diz. Não tem a ver com igreja, não tem a ver com padre, não tem a ver com pastor, não tem a ver com apóstolo, não tem a ver com profeta, pregador, tem a ver com a sua fé em Cristo Jesus. A chave para você acessar essa salvação é a fé. A justificação através de Cristo Jesus, ela se dá pela fé. Não é preciso você acrescentar nada. A fé é suficiente. A religião ela colocou vários obstáculos. Não, a fé não é suficiente. Você precisa aqui desse ritual, aí você precisa aqui dessa cerimônia, aí você precisa dessa taxa, aí você precisa dessa honra, aí você precisa dessa oferta. Não! Você não precisa acrescentar nada. O Senhor Jesus, Ele simplificou tudo. A religião judaica na época colocava várias barreiras para você só chegar até Deus. E no local onde eles, entre aspas, onde Deus habitava, que é o Santo dos Santos, ninguém tinha acesso, a não ser o sumo sacerdote. Mas Jesus, ele se fez esse sumo sacerdote supremo. Jesus sendo esse sumo sacerdote supremo, Jesus sendo o cordeiro, o sacrifício último, ele cortou o véu, ele rompeu a separação. E agora não tem ritual, você não precisa de rituais, você não precisa terceirizar nada. É só você clamar, é só você acessar, é só você dizer, é só você pedir que ele vem. É só você pedir que ele vem. Teve um irmão, uma vez ele, lá de Porto Real, eu vi lá que ele postou no status do WhatsApp dele, um vídeo lá de umas árvores, só ventando. Eu vi aquilo e falei: pô, o filho dele deve ter pego o celular dele e postou isso aí sem querer.
Eu até brinquei com ele, pô, tá deixando muito aí o celular na mão do seu filho, hein? Aí ele riu, falou lá, não, fica jogando aqui mesmo. Eu falei, mas ele que postou esse status seu aí? Ele, não, foi eu mesmo, eu que postei isso aí. Eu falei, mas o que você queria com isso? Você filmou um monte de árvore, uma coisa que deu para ver ali era as árvores e estava ventando, e qual é dessa parada? Ele, não, aquilo foi uma resposta de Deus para mim. Eu vim no retiro, eu vim no retiro aqui da igreja, meio que obrigado, porque eu tenho uma posição na igreja, mas não queria estar aqui, porque eu estava arrebentado por dentro. Mas eu vim em obediência e vim por conta da minha posição. E eu fui para o meu momento devocional com o Senhor lá no meio do nada. Eu estava orando. Eu falei, Deus, eu nunca te pedi nenhum sinal, mas hoje eu vou te pedir um sinal. Se o Senhor está ouvindo minha oração, se o Senhor tem realmente algo para a minha vida, eu peço que o Senhor se manifeste aqui de um jeito. O Senhor se mostre para mim de alguma forma, para eu ter certeza que é o Senhor. Na hora que ele terminou de falar isso, o Senhor veio. Veio através de um vento. O tempo estava parado. Ele terminou a oração, veio o vento. Às vezes a gente pede para o Senhor alguns sinais, a gente pensa coisas espetaculosas, mas Deus está na brisa suave, está nas pequenas coisas. Foi só ele chamar que o Senhor veio. Foi só ele crer com fé, pediu com fé e creu, o Senhor veio. Não precisou dele ir até a pastora, falar, pastora, coloca o óleo na minha cabeça, vamos fazer aqui as 7 voltas proféticas, vamos tocar o chofar. Ele sozinho acessou, porque ele tinha fé, porque ele teve fé. Ele não precisou de uma palavra bonita, ele não precisou de uma palavra caçar no dicionário, a nossa palavra aqui, Deus vai se agradar. Não sei nem o que significa, mas Deus vai se agradar dela. Não. Através de um coração alinhado com o Senhor. É através do seu coração em sintonia com o Senhor. Um coração que muitas vezes não consegue expressar o sentimento pelas palavras. Mas Deus, ele conhece o seu coração. Deus, ele conhece o seu interior. Deus, ele conhece aquilo que ninguém conhece. Salmo 139 diz que a palavra não chegou à nossa boca, mas Deus já sabe. Você intentou dizer algo, mas Deus já sabe o que você está pensando em falar. Aí você me pergunta, Deus, então para que eu tenho que falar? É porque falando você gera intimidade. Falando, sai cura da sua vida. Depois que a Joyce vai ficar rica daqui a uns 2 anos. Receba. Por quê? Porque ela vai lá, o povo fala, ela vai, diga. O pessoal fala. É através da fala, através de botar para fora, a pessoa se sente bem. E fala, na semana que vem eu volto. Aí já é só. Isso é bíblico. Tiago diz isso, confessai uns aos outros para que haja cura. Mas o meio para que isso possa acontecer é a fé. Somente a fé. Essa fé para essa salvação que nós ansiamos. Essa fé para esse momento triunfal de encontro com o Senhor Jesus que nós ansiamos. Que não é por mérito nosso. Que não é por obra nossa. Não há nada que você possa fazer pelas suas mãos que vai fazer com que você fique mais próximo da sua salvação. Aquela coisa que o pessoal fala, nossa, você fez uma boa ação,
é mais uma pedrinha para a sua coroa no céu. Conversa fiada. Olha, todo mês eu dou 20 cestas básicas. Sou uma pessoa boa. Olha, todo ano, está chegando agora aí Dia das Crianças, todo ano eu faço a festa para as crianças. Sou uma pessoa boa. Todo Natal eu me visto de Papai Noel. Vou lá no orfanato dar presente para as crianças que não têm, que são órfãos. Sou uma pessoa boa. Mas não é isso que vai levar você à salvação. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Vou falar daqui para cá. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. O mérito todo é de Cristo Jesus. Aleluia. E o que eu preciso fazer? Somente crer. Aleluia. Sola fide. Somente a fé. Quando nós colocamos a questão das obras, então eu não vou fazer mais nada, então eu não vou dar cesta básica, não vou fazer ação social, se aparecer um mendigo aqui, eu vou deixar ele sem roupa. Eu não faço para ser salvo, mas porque eu sou salvo, porque eu compreendi, eu faço. Muitas das vezes nós entendemos essas obras no sentido de uma relação de trabalho. Eu faço a obra porque eu tenho que trabalhar para o Senhor, porque Ele vai me pagar, Ele vai me recompensar. Não. Porque nós entendemos o Evangelho. Porque nós entendemos que o Evangelho ele é completo. Ele atua em todas as áreas. Por isso que nós fazemos. Pela fé. Pela fé. Que nós recebemos esse entendimento. É pela fé. Pô, Júlio, coloca a minha rapidinho. Salmo 32. Pela fé que nós compreendemos isso. Salmo 32, 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. É só um momento. Volta. A palavra é cativante. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Esse texto ele fala acerca do perdão divino. O perdão divino, eu arrisco dizer aqui que é a maior manifestação do amor de Deus por nós. Ele está disponível a todos. O perdão divino está disponível a todos e ele é completo. O perdão divino, ele é diferente do perdão humano. À medida que nosso coração se inclina de pedir perdão para o Senhor com sinceridade, que a palavra diz que de Deus não se zomba. Eu gosto da versão da Bíblia, da Bíblia Mensagem. Na Bíblia Mensagem fala: ninguém faz Deus de bobo.
Ninguém faz Deus de bobo. Entendeu? Você vir lá chorando, Senhor, me perdoa, ele está olhando lá dentro do seu coração, ó ator, te dá o Oscar. Quando você vai com o coração sincero, em arrependimento, se prostra ao Senhor e pede perdão, o perdão de Deus, ele é completo, ele é imediato, e ele não vai ficar jogando na sua cara. E ele te chama de bem-aventurado. Ele te chama de feliz. Feliz é aquele que tem a transgressão perdoada e cujo pecado é coberto. Como que o nosso pecado é coberto? Nosso pecado foi coberto pelo sangue de Cristo Jesus. O que nos faz justos é o sangue de Cristo Jesus, que está sobre a minha vida e está sobre a sua vida. O que faz com que Deus olhe lá do céu e veja pessoas que vão subir juntamente com Cristo no último dia. É porque quando Deus ele olha do céu, Ele não olha você, não olha a mim na nossa maneira original de falar. Ele nos olha a partir da nossa vida nova em Cristo Jesus. Ele olha a perspectiva a partir do sangue de Jesus que foi colocado sobre as nossas vidas. Assim como foi lá no Egito, onde o anjo da morte passava, e quando ele via lá a marca do sangue, ele passava direto. É assim que Deus ele faz conosco, quando ele olha, ele vê a marca do sangue sobre a minha vida, sobre a sua vida. Ele não passa direto, ele fala, esse é meu. Vem para cá. Isso é a expressão do amor de Deus. Semana que vem, prometo que semana que vem eu venho com essa camisa. Bom, não vou prometer não, vou encaixar. Não sei se ela existe ainda. Mas eu tinha uma camisa, duas na realidade, uma preta e uma vermelha, que tinha a frase lá, Deus te ama e ponto final. Por que Deus te ama e ponto final? Por que o ponto final? Porque ele fosse só Deus, não era só Deus te ama. O ponto final porque não tem discussão. Deus te ama, ponto final. Não mais, não tem discussão. Não interessa. Deus te ama e pronto. E a expressão do amor de Deus se faz com perdão, com o sangue de Cristo derramado. E através dessa fé, que vem pelo ouvir a palavra de Deus, que você acessa esse caminho. É interessante, eu vou fechar aqui para parecer que está acabando. É interessante quando a gente fala acerca dessa fé salvadora. Essa fé salvadora é o início de tudo. Quando nós abraçamos essa fé salvadora, nós começamos a caminhar em fé em outras direções. Nós começamos a caminhar em fé em conhecer as Escrituras, em conhecer as promessas. Nós começamos a caminhar em fé em querer ver a ação de Deus nas nossas vidas, dentro da nossa casa. Nós começamos a ter ações que para muitos parecem coisa de maluco, mas é a fé. Uma fé meio doida, igual foi Elias. Elias do nada falou, vai chover, enquanto eu não falar que vai chover, não vai chover. De onde que ele ensinou isso? Ele só creu. Deus está comigo, Deus tem um projeto, Deus está com um mistério comigo aqui, então vai ser isso daí. E foi. Só foi.
Uma certa vez, o pastor Daniel, ele, no primeiro ano dele como pastor lá na Macedônia, isso não sai da minha cabeça. Ele falou: olha, nós vamos aqui, mês de dezembro, é mês de aniversário da igreja, nós vamos ter um pregador aqui para cada culto, e eu tenho uma certeza, eu estou orando a Deus sobre isso, vocês podem me cobrar no final, mas todos os pregadores, eles vão pregar o mesmo tema, vão falar a mesma coisa. A gente olhou assim, velho. Tá, né? Na época eu tinha lá 17, 18 anos, velho, o pastor é meio ousado, né? Vamos ver, né? Qual vai ser. Chegou o primeiro pregador, ele abriu o texto bíblico lá, tal, e leu o texto, ele estava pregando, tal, e pegou e falou. Não, eu lembro de até hoje, o primeiro texto que ele leu foi o primeiro milagre de Jesus. Ele falou: porque o primeiro milagre foi numa festa, porque Jesus gostava de festa. Jesus era festeiro. Nós estamos aqui no aniversário da igreja, numa festa. O Marquinhos ficou legal, interessante isso. Outro culto, outro pregador, abriu a Bíblia, leu outro texto, nada a ver com o primeiro pregador. E está pregando, tá, vai e fala: olha, Jesus gostava de festa. Jesus era festeiro. Fica, olha, igual o outro lá, né? Tem mais dois para vir. Falou que era todos, 50% de acerto. Chegou o terceiro, abriu a Bíblia, pregou, e está pregando, tal, a coisa toda, vai indo. Falei: rapaz, esse aí não vai falar não, hein? Chegando no final, esse aí não vai falar não. Em determinado momento ele para: olha, tem uma coisa que eu tenho que falar aqui. Você tem que celebrar, irmão. Você está muito para baixo hoje, você tem que celebrar. Jesus era festeiro, Jesus gostava de festa. Olhei para o cara do pastor, o pastor olhou para mim, começou a rir, cara. Ele combinou. Veio o último, agora para lá de fogo. 75%, não chegou no 100%. Antes de começar a pregar, o pastor já pega: que legal, eu gosto de pregar em aniversários de igrejas, festividades. Porque eu tenho uma coisa comigo, que é uma coisa que Jesus tinha também. Tanto eu quanto Jesus gostam de festa. Eu falei: parei. E o pastor dando risada lá. Fé. Fé para que uma palavra tinha sido direcionada para a vida dele, para a vida da igreja, e que haveria confirmações. Eu verbo. Fé para acreditar, agora a gente falou aqui na escola dominical aqui, acerca de cura. Fé para acreditar que ela botou com o pé ruim, o dedo com ponto. Fui jogar a bola ali, arrancou o tampão do dedão. Só quem foi criança raiz fez isso. Você já fez isso? Você não é raiz. Vamos arrumar a bola para jogar aí só para você machucar o dedão. Vamos jogar descalço. Hoje em dia os Enzo jogam gramado sintético. No meu tempo era no paralelepípedo, no terrão. Brincando, jogando bola, você arranca a ponta dele. E eu brincando, com a mulher já correndo no terreno, vai ficar só no pé dele. Raiz. Raiz é isso. E apesar do momento. A jogada chegou e veio esse de mim falando: vai, para. E parada onde? Vai, que você viu. Foi o ranco, o que é bom, aqui. Raiz é isso. E é pela fé, você vinha aqui na igreja, fala sobre cura: ó, estou machucado, porque, ó Deus, o Senhor é capaz de colocar minha pele no lugar. E Deus vai e coloca a pele no lugar. Estou cheio de ponto, estou zicado, Deus vai e te conserta. É você chegar com dores, falar: eu creio que eu vou ser curado aqui hoje, e Deus ia te curar. É lá Você acendeu o celular lá também? Namorada lá? Interrogação na cabeça. Fé é quem estava lá na exposição.
Lá o morado falar acerca de cura. Vai ter gente curada aí. O cara maluco, pô. Como é que ele fala um negócio desse? Aí faz uma oração lá mais ou menos. Nem foi que é a oração efusiva, a oração das irmãs do coque. Parênteses. Acho que ele tem um ponto, acho que ele está vendo a nossa transmissão lá. Que ele cantou as músicas que eu cantei aqui na quinta-feira. Falou das irmãs do coque. Acho que ele está assistindo. Eu falei, Valdeir, você aprendeu com ele. Não, ele está vendo, que não. Agora não. Lá no hub, lá, dá o crédito depois. Mas fé é isso. O cara sem fazer uma oração efusiva lá, poderosa, sem fazer o reteté. Fez oração lá, quem foi curado aí? Chega até o momento que você pensa assim, pô, cara, acho que eu vou levantar a mão só para não ficar constrangido. Que, foi um negócio bem mais ou menos aqui. Não teve nada. De repente lá, tem gente ali já. Vai ficar só nessa galerinha aí. Vai, acende a lanterna aí, pô, só essa lanterninha, acendendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 50. Rapaz. Mas o que fez ele fazer tudo isso? Fé. A certeza que o mesmo Deus que curou a vida dele é capaz de fazer na vida dos irmãos, na vida da igreja. Certeza de saber que o Deus que ele tem de relacionamento, esse Deus pessoal, não é um Deus só para ele, mas é um Deus para todo aquele que nele crê. Se existe algo disponível para mim, você tem algo disponível para você. Tem coisas que são extremamente individuais, mas existem coisas que são para todos. Existem promessas que são pessoais, existem palavras que são as palavras específicas, palavra rema, mas existem palavras que são para todos, promessas que são para todos, e essas promessas que são para todos, pela fé, nós as acessamos. Somente pela fé. Isso não tem a ver com quanto tempo você tem de estrada. Eu tenho 20 anos de crente, então eu estou mais perto do que o outro que chegou ontem. Não. Se você não tem fé, se você não trabalhou a sua fé, aquele que chegou ontem recebe, você não. Aquele que chegou ontem acessa, você não. Tem tudo a ver com o Senhor. Tem tudo a ver com o seu sentimento. Tem tudo a ver com a sua entrega. Tem tudo a ver com a fé que você deposita nele. Não em mim. Não em outros. Não em terceiros. Mas somente no Senhor. Somente a fé. É pela fé que você acessa todas essas coisas. É pela fé que você pode clamar. É pela fé que você já pode celebrar. É pela fé que você já pode agradecer sem ter recebido. O ano era 2015. Eu lá do 0 hora, olha o morcego lá, Batman, e crise, facão comendo solto, e todo mundo estava desesperado. Meu Deus, boca do jacaré está aberta aí, todo mundo está indo, e agora, não sei o quê. E tinha o pessoal, tinha o Denis lá, que era um líder lá da JCL. O pessoal não queria cruzar com o Denis. O Denis era o responsável para dar a má notícia no terceiro turno. Então a galera via, o Denis com o papel na mão. E ele até se escondia, ninguém queria nada. Estão com medo. Aí um dia, uma moça lá chegou: meu Deus, a sua paz está me incomodando. Eu falei: ué,
assim? Não é possível, está todo mundo aqui desesperado, todo mundo não está conseguindo dormir direito, e todo mundo conversa e tal, todo mundo preocupado. Só você aí que fica quieto, só você que não fala nada, só você que parece que não está preocupado. Aí eu falei, seguinte, você sabe mexer na Bíblia? Eu sei. Eu peguei a Bíblia e dei na mão dela. Abre aí, Lamentações. Agora eu esqueci o endereço, peraí. Google me ajude. Já abre Lamentações aí, Júlio. Esse aqui é Lamentações, sei que é. Lamentações 3:26. Eu falei para ela, abre lá, Lamentações 3:26. Ela pegou a Bíblia, deu 5 minutos, não respondeu nada. Falei, minha filha, eu não achei não. Eu falei, sabia que você me achava. Ela falou, vamos lá. Sentei do lado dela, vamos lá, Lamentações 3:26. Vamos ler aqui. Está lá. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Na versão minha da época lá está um adendo, a salvação que vem do Senhor. O que você entendeu disso aqui, Ana? Nada. Eu sabia, entendeu? Mas eu estou aqui para te explicar. Bom é ter esperança. Ter esperança é você aguardar por algo, ansiar por algo. E aguardar em silêncio a salvação que vem do Senhor. Eu estou em silêncio porque eu sei que Ele está trabalhando. Eu estou em silêncio porque eu sei que Ele vem no meu socorro. Eu estou em silêncio porque eu sei que é Ele que me guarda. Eu estou em silêncio porque eu sei que é Ele que luta por mim. Eu não preciso ficar igual uma barata tonta para lá e para cá. Ele é o meu pastor e nada vai me faltar. E o que aconteceu naquele período? Algumas semanas depois, ela se foi. Infelizmente. Não morreu não, ela só foi mentira. Eu fiquei. Eu me lembro do meu chefe chegando lá para mim, para me chamar, olha, seguinte, você está vendo aí que está todo mundo sendo mandado embora, o negócio está feio, tal, contou todo aquele enredo preparatório para uma demissão. Ele estava falando ali, eu falei, acho que eu vou. Na hora que eu pensei, eu acho que eu vou. Ele falou, então, a gente vai acabar o terceiro turno, então eu vou estar te puxando para o primeiro, porque o fulano vai para tal lugar e o ciclano vai sair. Deu aquela dor no coração do amigo sair. Mas aí Deus falou, não, a salvação ela já veio. Você aguardou em silêncio, a salvação ela veio. Tempos depois, fui para o segundo turno. Eu queria estudar. Eu queria fazer o remo. Mas como fazer o remo se o murado do remo estava trabalhando? Aí a fábrica apareceu lá com uma férias coletiva de 10 dias. Era um período que começava o remo. Fui lá. Você pode assistir uma aula demonstrativa? Eu não quero aula demonstrativa não. Pode matricular, pode fazer matrícula aí. Fiz a matrícula, assisti 2 aulas. E aí começava a trabalhar de novo. Como é que eu ia fazer? Coisa de maluco. Eu sabia que ia ficar só 10 dias em casa.
Por que eu ia me matricular num curso que durava 2 anos? Pela fé. Deus, eu sei que o Senhor tem algo para a minha vida, eu sei que o Senhor preparou isso para mim. Eu vou dar um passo de fé, vou fazer a matrícula. O que vai acontecer depois disso? É com o Senhor. O Senhor vai garantir a promessa. Eu vou dar o passo de fé, eu já dei. Faltei uma aula, 2 aulas. Se faltasse a terceira, já seria tesourado. Eis que vem a salvação do Senhor. De novo, mesmo cenário. Meu chefe me chama. Um cenário onde cabeças estavam rolando. Vem o meu chefe. Conta de novo aquele cenário todo. Viu ele com... Dessa vez vieram os dois, né? O chefe e o subchefe. Vieram os dois. De novo aquele cenário, aquele contexto todo. Agradecer, não, obrigado aí por tudo que eu te pedi, você fez, você sempre fez e tal. Eu pensei comigo, acho que dessa vez não vou escapar não. Mas, vai vir a rescisão aí, eu já pago o curso todo de uma vez para garantir que eu vou fazer. Uma vez que eu já paguei, eu vou ter que me obrigar a fazer o curso. Fui planejando o dinheiro no fim do seguro-desemprego. Na hora que termina a frase, então, vai acabar o segundo turno, aí vou te trazer para o primeiro, porque o Cadu pediu conta, ele vai trabalhar lá com o sogro dele, e você vem para o lugar do Cadu. Falei, Deus, de novo. Agir em fé. Até que chegou a terceira vez, que de novo ele me chamou. Só que eu já estava tão calejado, tão inabalável, que eu já fui lá e falei, dessa vez eu acho que vai. Mas eu estou tranquilo, se for, já estou no final do rema, preciso de umas férias, porque foi muito intenso esses 2 anos, preciso de umas férias mesmo. Se vier, Deus está no controle. E veio. O facão veio. Quando eu voltei com a notícia, fui demitido. Uma das poucas vezes que eu me senti amado coletivamente. O pessoal chorando, não é possível. O fulano aí começa a falar, fulano de tal, é vagabundo, fulano de tal, preguiçoso, por que foi você? Que paz, que paz. Vem de Deus, vem de Deus. Eu volto. Podia ter sido mais ousado, né? Agora que eu penso nisso. Podia ter falado, assim como Jesus vai voltar, eu volto também. Não pensei nisso não. Meses depois, voltei. Mas sempre tendo a certeza de que Deus estava comigo. Dando esses passos de fé, sendo ousado. Nunca faltou. Nem nunca vai faltar. Porque pela fé, nós cremos nesse Deus que disse nessa palavra aqui, que nunca nos desampararia. Esse Deus que disse nessa palavra aqui, que Ele é o nosso pastor e nada nos falta. Essa palavra aqui, que diz, meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, em todas as coisas me suprirá. Aí eu podia ficar aqui até amanhã falando. Mas todo mundo trabalha amanhã. Graças a Deus. Isso é sinal da boa mão do Senhor. Não, a gente está de folga, né? Oh, benção. Lembre-se de nós. Acorda cedo. Nossa, essa hora ele já está lá. Aí você volta a dormir. Mas pela fé. E é nessa fé que Deus quer que você caminhe nesse tempo, irmão e irmã. Eu de primeira, quando eu fui para decidir
qual seria a primeira sola que eu ia dizer aqui, que eu ia explanar. Eu fiquei na dúvida. Minha dúvida era se era somente as Escrituras ou somente Cristo, a primeira. E Deus deu a explicação, não. A primeira tem que ser a fé. Porque é pela fé que eles vão acessar. É pela fé que eles vão compreender. É pela fé que eles vão abraçar tudo aquilo que tem por vir. Receba essa palavra, meu irmão, em nome de Jesus. Caminhe e ande nessa fé. Assim como eu dei meu exemplo aqui de doideira, pela fé. Esse passo de fé. Você também deu um passo de fé. Diante da sua situação, da sua realidade, o que vai ser proposto, eu não sei. Mas somente a fé vai fazer você sair de uma realidade e pular para uma próxima. Somente a fé vai fazer você sair do barquinho e se encontrar com o Senhor lá no meio do mar. Andando no meio da tempestade, sobre o mar. Só vive a experiência, só vive o sobrenatural aquele que dá o passo de fé. Essa é a chave. Se coloque de pé, meus irmãos, em nome de Jesus. Vamos orar. Durante esse tempo, temos algumas coisas a dizer. Algumas palavras a serem liberadas. Eu fico com o coração batendo aqui acelerado, eu queria falar tudo uma vez. Mas eu me lembro, não, tem um momento específico, tem o cenário dela, tem o local. Tem que ir em doses homeopáticas. Você tem que ir passo a passo. O primeiro passo é o passo da fé. Do caminhar em fé. Isso fica martelando na sua cabeça aí. Nessa hora eu vou reproduzir aqui um plágio do que o Júlio falou lá pro cara que está perturbando o Cris. Eu vou estar lá. Você estiver trabalhando, você vai ouvir minha voz lá, caminho em fé. Você estiver tomando banho, você vai ouvir minha voz lá, caminho em fé. Você estiver almoçando, você vai ouvir minha voz, caminho em fé. Você lembrar da cena. Só que não sou eu, porque eu não sou onipresente. O Espírito Santo vai estar falando no seu coração. O Espírito Santo vai estar falando com você. Caminho em fé. Caminho em fé. Dê um passo de fé. Parece coisa de maluco. Até certo ponto é. Mas a maluquice de Jesus é algo fascinante. A loucura de Jesus deixa os outros de boca aberta e pouco acontece. E você tem a oportunidade de viver essa loucura. E depois dessa loucura acontecer, você chamar os outros para viver essa loucura com você. Feche seus olhos, vamos orar. Ele está começando a pegar de novo. Feche seus olhos, vamos orar. Deus Santo, sobre a vida dos meus irmãos e irmãs aqui nessa noite. Eu clamo nessa hora pela manifestação do Teu Espírito. Para que o Senhor traga à memória aquilo que tem sido ministrado, aquilo que tem sido falado, aquilo que tem sido instruído. Clamo que nessa noite, ó Deus Santo, para que em meio a esse ambiente de festa, essa unção ela não se perca no momento que nós saímos por aquela porta.
mas que de maneira oposta, quando nós saímos por aquela porta, o Teu Espírito nos traga à memória aquilo que nós temos orado, aquilo que nós temos clamado, aquilo que nós temos pedido, aquilo que nós temos sonhado, aquilo que nós temos ansiado no nosso coração. E mesmo que hoje pareça um cenário impossível, mesmo que hoje pareça um cenário de impossibilidade, ou que nada vai acontecer, um cenário onde não existe esperança, sua palavra diz que Abraão, o pai da fé, ele creu contra a esperança. Nós também queremos nessa noite crer contra a esperança e andarmos em fé, para acessarmos aquilo que o Senhor tem para os seus filhos e filhas, para acessarmos aquilo, Deus Santo, que o Senhor já tem disponível para aquele que crê, através da chave da fé. Somente a fé, Senhor. Uma vez que nós já abraçamos a fé para a salvação, nós queremos, ó Deus Santo, passo a passo, avançarmos em fé, caminharmos em fé, à medida que nós vamos crescendo no Senhor, crendo cada dia mais e mais na sua ação, crendo cada dia mais e mais no sobrenatural do Senhor. Seus filhos e filhas aqui nessa noite, ó Deus Santo, saiam com o coração pulsando, com o coração queimando, em manifestar essa fé, em viver essa fé, em declarar essa fé, em testemunhar essa fé, para o máximo louvor da sua glória. Que o seu nome seja exaltado, que o seu nome seja engrandecido, que o seu nome se faça conhecido. O Senhor nos leve para os nossos lares nessa noite, sob a sua proteção, sob o seu cuidado, debaixo da sua segurança, Deus. Nós nos escondemos na sombra do Onipotente e retornaremos, ó Pai, na próxima quinta-feira, Deus, celebrando a vitória da cruz, celebrando, Deus Santo, a ceia do Senhor, lembrando do seu sacrifício, da sua morte, da sua ressurreição, e vivendo, Pai, a herança, as promessas, o privilégio de sermos família de Deus. Nós oramos essa noite, certo que o Senhor nos ouve, que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. A Ti pertence a honra, Senhor Jesus, a Ti pertence a glória, a Ti pertence o louvor, para todo sempre. Amém. Louvado seja Deus. Deixa eu abençoe meu irmão, minha irmã, vai na paz de Cristo. Nos encontramos quinta-feira.